5h43. O mercado brasileiro de apostas vive um momento de reorganização após a regulamentação do setor. Com o país já apontado como o quarto maior mercado de apostas online do mundo, empresas de tecnologia e infraestrutura começam a investir para atender essas novas exigências. Neste cenário, a Spin Game, produtora brasileira de live cassino, anunciou a captação de 35 milhões de reais em uma rodada com fundos internacionais especializados em jogos e mercados digitais regulados. E para entender melhor sobre esse avanço, eu converso agora com o Fred Higgen, que é sócio fundador da Spin Game. Fred, muito obrigada pela sua presença e participação aqui na 98 News. Muito boa tarde para você. Muito boa tarde, Clarissa, a todo o maravilhoso povo de Minas Gerais, melhor povo do Brasil disparado. Desejar muito sucesso nessa sua nova fase na 98 e muito feliz em poder dividir um pouquinho com vocês a nossa trajetória e a história que a gente está começando a construir na Spin Gaming, hoje com já 160 funcionários contratados no Brasil e muito investimento no mercado brasileiro, com algo que já acontecia, que é a produção de jogos ao vivo para a indústria de bets, mas que os provedores, o dinheiro, o grosso dessa história inteira, Clarice, ia para fora do país, especialmente para o leste europeu. Então a Spin Game apareceu como uma solução local, com todos os efeitos que é ser brasileiro, né? Como vocês sabem tão bem em BH, saber ser simpático, saber atender, servir o nosso cliente da melhor maneira, e isso eu posso contar um pouco mais, mas vou deixar você comandar a nossa conversa. Bom dia, boa tarde aí a todos que estão nos acompanhando. Valeu, Fred. Obrigada aí pelos elogios. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à 98 News. E para a gente começar essa nossa conversa, eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes aqui da 98 News o que é exatamente a Spin Games, como é que ela funciona. Porque as pessoas ouvem muito sobre mercado de apostas online, às vezes podem achar o que também é uma bets e tal. Enfim, explica para a gente o que é de fato a Spin Games e qual que é a proposta. Bom, muito legal ter essa oportunidade, de novo agradecendo o espaço. A Spin Gaming, ela é uma provedora de tecnologia para esse mercado das bets. Então vou tentar simplificar da melhor maneira para todo mundo que está nos ouvindo entender melhor. As bets que a gente vê nas camisas de times de futebol, nas campanhas publicitárias, né, em todo canto, elas são de certa forma as marketplaces, né, OCAs, digamos assim. São grandes marcas que investem muito na sua marca e contratam serviços que vão oferecer como, digamos que, cardápio do seu entretenimento. Desde o sportsbook, né? Então, suas apostas esportivas, alguém está calculando a matemática por trás dessas apostas, risco, etc. Né? E isso vai ser trazido para as bets como um produto. E também o cassino em si. Muita gente acabou pegando bode ou pegando uma imagem ruim por causa de tudo que aconteceu, né? Com o início da nossa regulamentação, o processo que passou por propaganda enganosa de influencers, e a história toda que envolveu o Crash Games, né? Que são os jogos como Tigrinho, Aviãozinho, tudo isso que acabou chegando na boca do povo mesmo. Mas o que a gente faz é um outro departamento. Então, para resumir, imagina a experiência de cassino. Para quem já viajou, né, e foi a algum cassino fora do Brasil, conheceu isso e gosta, a experiência de você jogar blackjack, roleta, baccarat, múltiplos jogos mundialmente conhecidos por cassinos em todo o planeta. A gente oferece a tecnologia, a estrutura e esse serviço para as bets. Então, eu não sou um cassino no sentido de que eu não assumo risco. Se a Clarissa jogar amanhã nas mesas que eu ofereço em diversos clientes por aí e ganhar, não sou eu que pago essa conta, e nem se ela perder. Eu estou aqui oferecendo simplesmente o serviço, então a gente faz treinamento de croupiers, né, os apresentadores dos jogos. É um primeiro passo enorme que a gente fez no ponto de vista de criar uma academia brasileira, a primeira, porque o Brasil é o primeiro país do mundo a regulamentar o jogo online antes de regulamentar o jogo físico, né, o cassino tradicional físico. Imagina se isso pode acontecer esse ano. Mas por essa condição meio única, onde é que eu vou procurar, né? Onde que eu vou encontrar esses profissionais da indústria que ainda não existe? Então, a gente tem um papel pivotal nesse momento de conseguir trazer gente de outras áreas e, de certa forma, sem nenhuma humildade nesse momento, ajudar a construir essa indústria de apresentadores de jogos de cassino ao vivo. Então, eu estou sentado em um dos nossos estúdios aqui em São Paulo. Hoje são vários estúdios num mesmo local, a tecnologia está toda aqui, treinamento acontece por aqui, e 24 horas por dia, desde o dia 28 de novembro do ano passado que a gente entrou no ar, nós nunca mais desligamos, com muita infraestrutura para nunca cair, independente das condições climáticas, de energia, de tecnologia, a gente é redundante em tudo
e muito compliant com as regras da Secretaria de Apostas e do Ministério da Fazenda. Mas ainda devem ter várias dúvidas, né, Clarice? Não sei se deu para desenhar um pouquinho melhor o que a gente faz, mas imagine a estrutura toda de um cassino como nos filmes, sem os garçons, sem as pessoas fisicamente jogando ali, apenas a estrutura e os profissionais por trás desse cenário, e tudo é transmitido em câmeras em tempo real para as pessoas poderem jogar de seus celulares, de suas casas e curtirem o seu jogo favorito da maneira que quiserem, nos mais variados limites de dinheiro. O Fred, uma dúvida que ficou pairando aqui na minha cabeça: o cassino é legalizado nos Estados Unidos, mas ele não é legalizado aqui no Brasil. Como é que acontece isso? Muito bem, o cassino físico é legalizado nos Estados Unidos e tantos outros países do mundo e ainda não no Brasil, mas o cassino online é perfeitamente legalizado e regulado dentro da regra das casas novas, né, das novas casas de apostas, da regulamentação que passou a vigência no ano passado. Então, a gente cai dentro deste cenário das bets. Quando você vê aquele patrocínio, como eu falei lá atrás, né, das casas de apostas, nos clubes e tudo mais, muita gente associa isso imediatamente às apostas esportivas. Mas quando você acessa esses portais, né, essas operadoras, você vai ter algumas possibilidades de entretenimento ali dentro. Uma delas sendo o cassino, e quando você vai ao cassino, de novo, hein, gente, muito importante lembrar, cassino regulado, certificado, licenciado pela SPA, pelo Ministério da Fazenda, tudo dentro da lei, mas extremamente dentro da lei. Tem muito due diligence, né, muita governança corporativa em cima de ser absolutamente responsável e seguindo todas as regras e orientações da SPA, da Secretaria de Apostas e do Ministério da Fazenda. Então, aqui a gente pratica o jogo online, né, regulado, e apenas atende às casas de apostas que compraram a licença e estão reguladas perante o governo brasileiro. Então, você tem hoje um mercado enorme de empresas que não estão reguladas e ainda operam com licenças de outros países de forma ilegal. A gente não atende esses clientes. Então, a importância de estar por trás e apoiar esse momento positivo para um mercado bilionário no Brasil e que hoje é visto como um dos países em explosão no mercado mundial de bets é muito importante. A gente não tem duas chances de causar uma primeira boa impressão. Então, o que a gente faz hoje, perfeitamente legal, e convidamos todos a conhecer nossas mesas nos clientes que a gente ainda não pode abrir tudo que está acontecendo, com quais nós assinamos, os quais estamos ofertando, apenas alguns, se vocês, obviamente, nos derem liberdade. A gente mostra um pouquinho mais. Ô Fred, para a gente encerrar, era o que eu ia te perguntar agora. Como é que as pessoas que estão nos ouvindo aqui ficaram curiosas e querem jogar, como é que elas fazem para poder participar? Fala aí qual que é o caminho das pedras, por favor. Vamos lá, para você que gosta disso, e lembrando, gente, não preciso nem repetir, vocês já sabem, mas é sempre bom falar, isso aqui é entretenimento, a gente deve jogar com responsabilidade, como a gente faria saindo para se divertir com os amigos, programando uma viagem, tem que ter um orçamento, tem que fazer sentido, isso tem que ser de diversão, como é para mais de 95% da população que gosta. Então, no nosso caso, hoje a gente está ativo num portal, né, numa bet regulada de grandes amigos e parceiros, que é a casadeapostas.bet, e a partir dos próximos 15 dias a gente vai estar já disponível com nossas mesas em 2 gigantes operadores que o mercado inteiro conhece. Por questões contratuais, eu ainda não posso citar o nome dos 2, mas se você me der a oportunidade daqui a um mês, quem sabe voltar para contar como isso aconteceu e o que temos de novo por aqui, eu adoraria dividir com vocês, até porque é uma ótima oportunidade de mostrar minhas mesas. Mas por questões contratuais a gente ainda não pode contar, mas 2 gigantes da indústria nos abriram portas, já são aí 8 clientes assinados. Então, em breve, acredito eu, todos vocês que estão ouvindo o programa agora ou nos assistindo, que gostem de cassino ao vivo, vão conhecer a Spin Game, porque vão ver nossas mesas disponíveis na bet que você gosta de jogar. Fred, agradeço demais a sua presença e disponibilidade e a participação aqui na 98 News. Até uma próxima oportunidade para você poder detalhar mais sobre a Spin Game. Obrigada, viu? Muito obrigado, Clarice, e a todos que estão acompanhando o Expresso 98. Uma ótima noite aí. Vamos apoiar o jogo com responsabilidade, o investimento em novas tecnologias e contratações brasileiras. É para isso que a Spin está aqui. Valeu, eu conversei, portanto, então, com o Fred Higgin, que é sócio fundador da Spin Game, e falou sobre essa produção brasileira de Live Cassino. Agora, 5h52.